Uma prova de hidráulica elaborada pelo professor Ieno. A instalação da figura deverá funcionar inicialmente sem bomba. A válvula encontra-se aberta e a água escoa naturalmente. O comprimento total da tubulação de ferro fundido é de 1.463 metros e o diâmetro é de 10 polegadas. Pede-se, item 1, calcular a vazão de água que desce pela tubulação ano zero do seu funcionamento. 2. A instalação envelheceu 10 anos e a vazão diminuiu. Instalou-se, então, uma bomba para que ela voltasse a funcionar com a mesma vazão do ano zero. Calcular a altura manométrica da bomba e a sua potência, conhecendo seu rendimento de 60%. Instalação sem bomba, portanto, o escoamento é em queda livre, onde o HB vale zero. Se nós lembrarmos da equação da CCI, onde nós temos que a carga manométrica necessária para o escoamento é igual à carga estática mais as perdas. Como HB é zero, vamos tirar que as perdas seria menos a carga estática. Por outro lado, sabemos que a carga estática é igual à cota final menos a cota inicial mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama. E, para se ter queda livre, a carga estática tem que ser negativa. Vamos verificar se isso ocorre para o exercício proposto. A carga estática, nós teríamos Z final seria o nosso Z2, Z inicial seria o nosso Z1. Pressão final seria a pressão que age no nível 2, pressão inicial seria a pressão que age no nível 1. Nosso Z2 seria 90 metros. Nosso Z1, 126 metros. Nossa pressão P2 é a pressão atmosférica e nossa pressão P1 também é a pressão atmosférica. Ora, tanto na escala efetiva quanto na absoluta, elas vão desaparecer. Daí nós vamos tirar que a nossa carga estática seria 90 menos 126, o que vai nos dar uma carga estática realmente negativa, que garante que eu tenha o escoamento em queda livre, a carga estática menos 36 metros. E, no nosso caso, a perda de carga, que seria menos a carga estática, ficaria menos com menos mais 36 metros. Acabamos de determinar a perda de carga que nós temos na instalação, ela funcionando em queda livre para N igual a zero, para o instante inicial da instalação. Aí nós vamos evocar a equação de Hans-Williams. Nós sabemos que a perda de carga seria 10,643 vezes o comprimento total, dividido pelo coeficiente de Hans-Williams elevado a 1,85, vezes o diâmetro hidráulico elevado a 4,87, vezes a vazão elevado a 1,85. Vamos substituir os valores que temos. Nós ficaremos com a perda 36, o comprimento total 1.463, e a vazão que é a nossa incógnita. De princípio, nós não conhecemos nem o C, nem o diâmetro hidráulico. Ora, nós vamos considerar o conduto de ferro fundido forçado de seção circular. A partir daí, nós vamos ter que definir o coeficiente de Hans-Williams e o DH, que é o próprio diâmetro interno, nessa situação, para o tubo de 10 polegadas. Valores do C para o ferro fundido. Então, nós temos a tubulação de 10 polegadas, o ano zero, nós vamos tirar que o C seria 130. Definimos o C. Agora, vamos definir o diâmetro interno. Nós temos a norma do tubo do ferro fundido, que é a ANSI A2151. Então, nós temos o diâmetro nominal, olha, aqui é o 250, é o nosso diâmetro nominal. E o diâmetro interno, para qualquer que seja a classe de pressão, seria o 267,21 milímetros, ou seja, 0,26721 metros. Daí, voltamos para a nossa fórmula de Hans-Williams e nós teremos a única incógnita, a vazão em queda livre. Então, nós tiramos que essa vazão em queda livre seria esse denominador passa para cá multiplicando, então ficaria 36 vezes 130 elevado a 1,85, vezes 0,26721 elevado a 4,87. O numerador passa dividindo, 10,643 vezes 1.463. Para eliminar esse expoente, nós elevamos a 1 sobre 1,85. Nós tiramos que essa vazão de queda livre seria 0,11515 metros cúbicos por segundo, ou seja, multiplicando por 1.000, 151,5 litros por segundo. Essa é a primeira resposta. Ora, nós poderíamos também resolver isso pelo ábaco de Hans-Williams. Vamos ver isso? Pelo ábaco, nós primeiro vamos definir a perda unitária, que seria a perda de carga dividida pelo comprimento total. Seria o 36 dividido por 1,463. Vamos trabalhar em metro por quilômetro. Vamos tirar agora os coeficientes de correção, o K. O K é obtido em função do C. Então, no nosso caso, para o C130, o K é 0,615. Para que isso? Para que nós possamos determinar o J100. Por quê? Porque no ábaco do Hans-Williams, nós trabalhamos com o J100. Então, nós vamos tirar que o JC é o K vezes o J100. Portanto, o J100, que é lido no ábaco, seria 40 metros de coluna de água por quilômetro, ou metro por quilômetro. Lembrando que o diâmetro interno, vamos trabalhar com ele, seria 0,26721 metros. Então, nós temos aqui o ábaco
de Hans-Willis, válido para C igual a 100, nós vamos marcar a perda de carga 40 metros. Nós vamos marcar o diâmetro 0,26721 aproximadamente. Está entre o 0,26 e o 0,27. Vamos puxar, vamos unir esses dois pontos por uma reta. E aqui nós vamos ler a vazão em litros por segundo. Estamos lendo uma vazão de 150 litros por segundo. Bem próxima do que nós achamos, já que nós achamos pela fórmula 151,5 litros por segundo. Aí é uma opção de cada um. Se vai trabalhar com o ábaco, se vai trabalhar com a fórmula. O ábaco era principalmente quando não tínhamos a facilidade de cálculo pelas calculadoras científicas. Porém, se eu ler direito esse ábaco, eu tenho que ter precisão. A leitura do mesmo é bastante razoável. Vamos agora partir para a segunda pergunta. A instalação envelheceu 10 anos e a vazão diminuiu. Ótimo. Instalou-se então uma bomba para que ela voltasse a funcionar com a mesma vazão do ano zero. Calcular a altura manométrica da bomba e a sua potência, sabendo que o rendimento é 60%. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar da nossa CCI, que seria a nossa carga necessária para escoar na instalação com uma certa vazão, igual à carga estática, mais as perdas após 10 anos. A carga estática é o termo da CCI que não depende da vazão, então ela não muda, fica menos 36. Então nós vamos ter que calcular a perda de carga após 10 anos para se ter a mesma vazão. Então nós voltamos agora para Hans-Willis e nós teríamos a vazão é a mesma e a nossa incógnita seria o C para 10 anos. Vamos lá, o C para ferro fundido. Então nós vamos 10 polegadas, ano 10, vamos tirar que o C seria 110. Voltamos, substituímos 110, a nossa única incógnita, a perda de carga após 10 anos. Daí nós tiramos que essa perda de carga após 10 anos seria 49,1 metros. Ora, voltando para a CCI, nós tiramos que a carga manométrica necessária da bomba para se ter essa vazão após 10 anos seria 13,1 metros. Essa é uma das respostas para essa segunda pergunta. Agora, para completar o problema, vamos recordar o conceito de bomba hidráulica. A bomba hidráulica é o dispositivo que converte a potência mecânica, que é a potência nominal da bomba, em potência hidráulica, sendo que o HB é a carga manométrica da bomba, que é a carga que ela fornece ao fluido. A bomba hidráulica, como qualquer outra máquina, tem um rendimento menor que 100%, portanto, o N é sempre menor que NB. Então, o rendimento é definido, entra NB, sai N. É definido o rendimento pela potência útil, pela potência posta em jogo, ou seja, a potência que sai sobre a potência que entra. Daí nós tiramos que o rendimento é N sobre NB, então meu NB seria o N, que é a potência hidráulica, gama aqui é HB, sobre o rendimento. O gama, nós teríamos o 1000 kgf por metro cúbico para trabalhar no sistema internacional, nós vamos lembrar que 1 kgf é 9,8 Newton, multiplicamos, achamos o gama em Newton por metro cúbico, então ficou 1000 vezes 9,8, a vazão em metro cúbico por segundo, o HB foi dado, que nós acabamos de achar, 13,1, e o rendimento 0,6. Aí nós teremos uma potência mecânica, ou potência nominal da bomba, ou potência da bomba, igual a 32.416 watts. Vamos partir para a segunda questão. Na instalação da figura, para determinar a vazão, a bomba necessita de um NPSH igual a 4 metros. O tanque inicialmente está aberto e a superfície livre de água está sujeita à pressão atmosférica de 600 milímetros de mercúrio. Pede-se 1. Verificar se a bomba vai cavitar. 2. Verificar se quando o orifício do tanque é fechado e submetido a um vácuo de menos 0,6 kgf por centímetro quadrado, ocorrerá a cavitação. Dados. Pressão de vapor da água igual a 0,12 kgf por centímetro quadrado absoluta. Perda de carga unitária, o nosso J igual a 0,16 MCA por metro. Peso específico d'água igual a 1000 kgf por metro cúbico e comprimento total da linha de sucção igual a 24,6 metros. Para a verificação da cavitação, temos que calcular o NPSH disponível. Por quê? Porque para não cavitar, o NPSH disponível tem que ser maior do que o NPSH requerido. Em outras palavras, se eu subtrair do NPSH disponível o NPSH requerido, eu tenho que ter alguma reserva contra a cavitação. Por esse motivo, nós temos que calculá-lo. Para tal, vamos lembrar do seu conceito. O nosso NPSH disponível seria a nossa carga inicial na escala absoluta, menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama. Em outras palavras, o NPSH disponível seria a nossa cota inicial, mais a pressão inicial absoluta sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba e menos a pressão de vapor sobre gama. É comum essa carga inicial ser chamada de H da entrada, mas essa
pressão inicial absoluta sobre gama é comum ser chamada de carga inicial de pressão, sendo que essa carga inicial de pressão na escala absoluta seria o quê? Seria a carga de pressão inicial mais a carga atmosférica, o H inicial, H minúsculo, mais o H atmosférico. E essa pressão de vapor é comum ser chamada de carga de vapor, Hzinho de vapor. Mas é só questão de simbologia. O que deve ficar claro para a gente é que essa cota inicial, ou esse HE, como é chamado, é sempre definido em função do pHr adotado no eixo da bomba. Por quê? Porque o fabricante, ao determinar o NPSH requerido, o fez através da equação NPSH requerido igual a carga na entrada da bomba absoluta menos a pressão de vapor sobre gama. Só que o fabricante tem como achar a carga inicial, porque ele pôs a bomba na bancada. O projetista não tem essa condição. E também, quando ele fez esse cálculo, ele não saberia aonde estaria o nível de captação. Não saberia se estaria acima da bomba, abaixo da bomba ou no nível da bomba. Então, ele fez o cálculo adotando o pHr no eixo da bomba. Como nós iremos comparar o NPSH disponível, calculado pelo projetista, com o NPSH requerido, que foi calculado pelo fabricante, nós temos que adotar o mesmo plano horizontal de referência, para que essa comparação seja coerente. Por isso, sempre seremos obrigados a adotar o pHr no eixo da bomba. Outra coisa, temos que lembrar que essa pressão inicial absoluta será sempre a pressão inicial efetiva mais a pressão atmosférica local. Só conseguiremos trabalhar com essas equações se elas forem homogêneas, ou seja, se todas as grandezas envolvidas estiverem definidas no mesmo sistema de unidade. Por exemplo, uma possibilidade dessa homogeneidade acontecer. Como nós estamos considerando o gama da água em kgf por metro cúbico, vamos trabalhar com as pressões em kgf por metro quadrado. Daí devemos lembrar que 1 milímetro de mercúrio seria 13,6 kgf por metro quadrado. Então, basta substituir o milímetro de mercúrio multiplicando o valor que nós tínhamos aqui por 13,6 e obteremos a resposta em kgf por metro quadrado. O que nós temos em kgf por centímetro quadrado, basta multiplicar por 10 a quarta para termos em kgf por metro quadrado. Então, vamos lá, vamos calcular o nosso NPSH disponível para a nossa situação aqui. Adotamos o pHr no eixo da bomba. O nosso Z inicial vai ser 3,6 metros. Ora, a seção inicial é aqui, quem age a pressão atmosférica. Então, essa pressão inicial absoluta seria simplesmente a pressão atmosférica dividido pelo gama. A perda de carga antes da bomba e a pressão de vapor sobre gama. Então, nós teríamos Z inicial 3,6. A pressão inicial absoluta seria os 600 vezes 13,6 para passarmos para kgf por metro quadrado, dividido pelo gama da água, que é kgf por metro cúbico, menos a perda antes da bomba, menos a pressão de vapor, que já está na escala absoluta, que seria o 0,12 vezes 10 a quarta para passarmos para kgf por metro quadrado, dividido por 1000. Daí nós teremos que o NPSH disponível ficaria 10,56 menos a perda de carga antes da bomba. Então nós precisamos determinar essa perda de carga antes da bomba. Para isso, basta lembrar do conceito da perda unitária. Nós sabemos que o J é a perda antes da bomba dividido pelo comprimento total antes da bomba. Então nós temos esse J, 0,16, e temos o comprimento total 24,6 metros. Aqui seria metro de coluna de água por metro, que seria a mesma coisa que metro por metro. Multiplicando, nós vamos ter que a perda antes da bomba será igual a 3,936 metros. Ora, para não cavitar, o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. Então, nós teríamos o NPSH disponível 10,56 menos 3,936, que vai nos dar um NPSH de 6,624 metros. Para trabalhar com folga, aqui nós vamos sempre aproximar para menos. Então, eu vou considerar simplesmente a primeira casa depois da vírgula, esquecendo a regra de arredondamento. Então, nós teríamos que esse NPSH disponível seria 6,6 metros. A nossa reserva seria 6,6 menos o requerido que foi dado 4. Então, nós temos uma reserva de 2,6. Por quê? Porque o disponível é maior que o requerido. Então, não está cavitando nessa situação. Agora vamos partir para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou fechar o orifício e vou submeter o nível a uma pressão negativa, a uma depressão, a um vácuo de menos 0,6 kgf por centímetro quadrado. E pergunto, vai ocorrer a cavitação agora? Basta mudar, nesse caso, a pressão inicial absoluta. Lembrando que a pressão inicial absoluta seria a pressão inicial,
que no caso é vácuo, mais a pressão atmosférica local, trabalhando novamente com sistemas de unidades homogêneos, ou seja, tudo em kgf por metro quadrado. Aí nós teríamos que a pressão inicial absoluta seria menos 0,6 vezes 10 a quarta para passarmos para kgf por metro quadrado, e aqui o 600 vezes o 13,6, que vai nos dar uma pressão inicial absoluta de 2.160 kgf por metro quadrado. Recalculando o NPSH disponível, mudou essa pressão, olha, o Z inicial é o mesmo, a perda de carga é a mesma e a pressão de vapor é a mesma. Então nós vamos tirar o NPSH disponível na ordem de 0,624 metros, que é menor que o requerido. Então, portanto, vai cavitar. Mesmo porque, olha, se eu for calcular a reserva, ela vai me dar negativo. Eu não tenho reserva, está dando negativo. Então, realmente está cavitando. Nessa nossa segunda situação. Bom, essa foi a prova proposta pelo professor Ieno. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. E não esqueçam de se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve e clicar lá no joinha. Assim você me ajuda a continuar esse projeto. Bons estudos!